Fala galera, eu sou Gabriel Macieira, também conhecido como Gabiru. Está começando o podcast da Híbrido com o setor visitante ou com o setor visitante com a Híbrido, tanto faz. Esse é o Hashtag 8, um prazer estar aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre Série B. Chegou a hora de falar sobre essa competição e que tantos temíamos, mas que merecemos estar lá. Espero sair logo e para isso, Pedro Depp vai contar várias histórias de Série B, não é isso, Depp? Ou não? Vou contar várias histórias de Série B? Hoje, tu quer me ferrar? Eu tenho um voo para Fortaleza daqui a pouquinho. Meu embarque é 1h50, meio-dia e meia. Eu tô aqui em casa ainda em Botafogo. Daqui a pouco eu tenho que meter o pé, cara. Não me ferra, não. Vamos fazer aquele podcast 15 minutinhos que a galera gosta, ouve umas baboseiras e a gente vai levando, pô. Dá uns views, a galera não deixa de se inscrever, de deixar o like pro YouTube entender que esse vídeo é legal e tal, e compartilhar para mais pessoas. Mas vamos embora, vamos fazer aquele papum de Série B, que era um assunto aqui que a gente já tava para falar há algum tempo, né? Todo mundo aí que joga Série B, Série B. Essa é a Série B mais difícil de todos os tempos. Será, Gabiru, que essa realmente é a Série B mais difícil de todos os tempos? Olha, se você pegar de 2003, que a gente caiu em 2002, né? Com merecimento também, diga-se de passagem, tinha o Palmeiras e o Sport, e você tinham dois quadrangulares, né? O Botafogo tem alguns jogos que eu lembro dessa época. Primeiro, aquela virada contra o Sport nos últimos minutos, com o gol do Leandrão. E o Botafogo demorou a vencer. Eu acho que demorou a vencer aquele campeonato. Enquanto você fala, eu vou jogar aqui na tela, que eu separei aqui a tabela lá de como é que ficou a Série B, a primeira fase, né? O Palmeiras ficou em primeiro, 47 pontos, 13 vitórias, 8 empates, 2 derrotas. O Botafogo ficou em segundo, ou seja, se fosse pontos corridos, eu acho que a gente teria subido sem muito estresse, né? Mas o problema era o regulamento, né? Com dois mata-matas não, né? Dois quadrangulares decisivos, né? Então, assim, era muito complicado, especialmente o último quadrangular, que foi super tenso. Mas pode continuar aí falando da vitória do Sport. Foi gol de quem no final? Foi Leandrão, cara. Você não Leandrão, né? Eu acho que foram dois do Leandrão e o Botafogo, pelo que eu lembro, não começou tão bem a Série B. Ele demora um pouco a vencer, se eu não me engano, venceu. Isso é tudo de cabeça, eu não sou almanac, então posso estar errando, tá, galera? Acho que foi o América de Natal, primeira vitória, se eu não me engano. Lembro que fui num jogo numa sexta-noite contra o Ceará. Eu fui com meu pai e o Garrinchinha fez 2 gols. Ceará ou Fortaleza? Lá no Caio Martins. Belo dia, né? Só o Botafogo para tomar gol do Garrinchinha numa sexta-feira à noite. Deve ter sido o Fortaleza, o Ceará, porque o Fortaleza naquela época então foi Ceará. Não jogou. Rapaz, Ceará. Pode falar. Não, mas o jeito que o Botafogo subiu com o time, você vê, a gente vai falar daqui a pouquinho de 2015, realmente um jeito que esse ano pode acontecer, que é você se ver como um time de Série B. O time do Botafogo aí, nessa época, o Botafogo perdeu muitos jogadores de 2001, né? E contratou alguns outros, manteve o Valdo, de 2002, desculpa, e fez uma campanha muito boa. O Caio Martins, aquele ano, se eu não me engano, foi sócio-torcedor, foi um dos primeiros anos, se não foi o primeiro. A torcida comprou muito barulho, e o último quadrangular foi difícil, porque a gente começou empatando com o Palmeiras de 1-1. Vencemos o Sport, e se o Palmeiras não vira para o Sport, eu acho que nossa sorte poderia ter sido outra, porque a gente teria que vencer o Palmeiras no último jogo, e a gente tomou de 4-0, 4-1, sei lá. Agora, só uma coisa para ilustrar o que você disse, né? Acho que eu vou colocar aqui na tela rapidinho, né? O início da campanha do Botafogo na segunda divisão, a gente começou ganhando do Brasiliense 4-0, depois a gente ganha do União São João fora de casa por 3-2, e aí a gente perde pro Ceará, esse jogo que você deve estar falando, né? O Ceará. Por que eu fiquei com isso na cabeça? Deve ter sido uma fase ruim que o Botafogo passou, que eu lembro, até ganhar esse jogo aí. E aí a gente empata com o Palmeiras, aí depois a gente ganhou do Remo, ganhou do Santa Cruz, ganhou do Sport. Meu Deus do céu, o Botafogo era os Harlem Globetrotters naquele ano. Por que eu pensei que tava mal, né? Que engraçado. O maior time da história. Na minha cabeça tava estranho. É a maldita internet ferrando com a vida do jornalista desde o início da década de 90, né? Impressionante, né? Década de 90 talvez não, mas assim, final da década de 90, início não. Mas assim, era uma Série B difícil, só pra gente colocar aqui os times que jogaram com a gente, lembrando que esse ano é a primeira vez que vão ter 5 campeões brasileiros na Série B, mas aquela Série B era complicada, olha só, Palmeiras, Botafogo, Remo,
O Remo é um time muito difícil de ganhar jogando no Mangueirão com torcida. Depois a gente pode falar disso também do fator torcida. Sport, o Brasiliense na época era um time que tinha grana. Tinha grana. Marília, aquele time, sempre tem um time do interior de São Paulo que dificulta a vida dos outros. O Náutico, que nos aflitos é muito difícil. Santa Cruz também tem uma torcida gigante. Aí você tem um Paulista, que Paulista 2 anos depois ganhou a Copa do Brasil, ou seja, também tinha dinheiro. Londrina, Ceará, Portuguesa, Joinville, Avaí, Anapolina, América de Natal, CRB, Mojimirim, São Raimundo. Olha que maneiro se tivesse São Raimundo. E lá para o Amazonas esse ano, que irado. Quer dizer, com vacina, né, gente? Vila Nova, Caxias, América Mineiro, Gama e União São João de Araras. Meu irmão. Série B era braba naquele ano, só que esse ano de 2021, cara, vai ser mais difícil, né, Gabiru? A gente tem 5 campeões brasileiros. O Botafogo ganhou em 68, 95, o Coxa em 85, o Cruzeiro 66, 2003, 2013 e 2014, o Guarani em 78, o Vasco 74, 89, 97 e 2000. São 12 títulos de Série A nessa Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, sendo que ainda tem uns jogos complicados, né? O Remo, que eu já citei, Brasil de Pelotas, tudo muda se tiver torcida, né? Eu imagino que esse jogo, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas, em Pelotas, com torcida, deva ser um inferno, né? E a torcida, a falta da torcida, a ausência da torcida, ela prejudica mais o time que é ruim. Esse ano a gente acabou sendo prejudicado, porque o nosso time era muito ruim, com torcida. A gente poderia até cair, eu acho que teria caído, mas teria brigado. É difícil pensar em outra, pelo que os jogadores fizeram no final, mas também acredito que alguns jogadores iam ser barrados pela torcida. Assim. O cara no Barroca não ia ter coragem de fazer o que ele fez. O Honda não teria jogado 30 minutos se tivesse. Também acho que ia ser complicado. Ou melhorava, né? Nunca se sabe. Mas. Aquilo ali é ruim, é o pior jogador vivo. Ah, meu Deus. 2015, a gente começou o campeonato com o Newton Santos meio dividido, né? Porque tava aquelas obras escrotas. Já. Posso falar palavrão nisso, porque o Botafogo foi muito sacaneado por essas obras. E então era até o jogo, acho que no jogo contra o Bahia que abriu mais um pouquinho, se eu não me engano, naquele gol do Neilton. Na tabela foi Neilton, não foi do Ronaldo esse gol? 1-0. Ronaldo deu passo de calcanhar. Ronaldo deu passo de calcanhar. Isso foi no dia do meu aniversário, mas esse dia eu tava loucaço no estádio, não lembro de nada. Nem lembro, eu nem vi o jogo direito, só vi a galera comemorando, fogo, é isso aí. Meu aniversário, eu tava vesgo ali naquele dia. Mas é bom olhar essas outras competições para ver como o Botafogo tem que se portar, né? Acho que o que pior ainda para esse de 2021 é que o Cruzeiro já caiu, já estava na segunda divisão, então assim, ele já sabe que ele errou praticamente, né? É verdade. O que pode ser perigoso. Então, isso me preocupa, mas acho que o Botafogo se entendendo como um time de Série B, tipo, ele tem que parar. O que me irrita no Botafoguense, não no Botafoguense torcedor, no Botafoguense dirigente, é aquela coisa de aqui é fogão, não sei o quê, e vai fazendo merda atrás de merda atrás de merda. Não, paga o salário, faz uma folha menor que você puder e vá contratando. Do jeito que está indo, eu tô começando a ficar confiante, porque esse pensamento, para mim, faz o Botafogo ter uma vantagem muito grande, porque qualquer outro clube já teria caído muito mais vezes e há muito mais tempo. Agora, Gabiru, botei aqui no Wikipédia também os times que participaram de 2015. Aí você tem aqui ABC, América Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Boa Esporte, Bragantino, Ceará, CRB, Criciúma, Luverdense, Macaé, Mojimirim, Náutico, Oeste, Paraná, Paysandu, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Vitória. Assim, das 3 Série Bs que a gente... agora a gente vai jogar, né? A gente jogou 2, mas as 3 Série Bs que a gente vai participar, né, contando essa com 2021, essa de 2015 parecia ser a mais fácil, né? Tanto é que a gente, inclusive, subiu com algumas rodadas de antecedência, não tem nenhum bicho-papão, talvez o time mais difícil aqui, né? O maior rival seria o Bahia. É o América Mineiro bom, tá bons times normalmente também, né? Um time o Vitória a gente ganhou 2-1, né? Foi um jogo difícil. O time foi bem formado. Quando viu que estava indo para o lado errado, demitiu o René Simões, né? Isso foi a má forma. Tipo, o René Simões não era para estar lá, né? A verdade é essa. E aí o Ricardo Gomes entrou, até que fez um trabalho assim, sabe? Você olhava pro treinador e falava assim: acho que qualquer um ali com o mínimo de conhecimento conseguiria, porque ele estava muito debilitado, né? Você olhava para ele, tanto que fez um bom trabalho dentro do possível, né? No Botafogo, depois foi para o São Paulo aí, a gente nunca mais viu. Mas foi um time que jogou bem quando precisou. Na hora que apertou um pouco, se ligou que estava indo para o lado errado ali no meio. Acho que o Botafogo perdeu
pro Figueirense na Copa do Brasil, alguma coisa assim. E aí demite rápido. Entra no último minuto, né? Aquele Isso. horrível, eu tava lá. E aí vê que o trabalho tá indo errado, aí perde o Bill, né? Que a torcida do Botafogo não gostava, mas era um 9 até então que. É irritante, né? Encontra o Navarro, né? Isso. Assim, dessas três, pra gente dar aquela resumida assim, eu acho que foi a mais fácil. Agora a pergunta que não quer calar. Em termos de adversários que nós vamos enfrentar, essa de 2021 é a pior de todas. Mas em termos de regulamento, a de 2003 é a pior. Foi terrível. Então, Gabiru, eu pergunto a você, qual foi a mais difícil? Aliás, levando em conta do que vai acontecer, né? Porque essa de 2021 ainda não rolou. Mas assim, qual que é a mais difícil? A de 2021 pelos adversários ou a de 2003 pelo regulamento? Acho que a de 2021, não pelos adversários, sim por não ter torcida. Isso vai atrapalhar muito. Porque era hora de fazer o Newton Santos virar. Cara, o torcedor do Botafogo tomou tanta pancada em 2020 que eu acho que em 2021 ele iria para o estádio na boa se fizesse uma promoção maneira. Assim. E ia ser um caldeirão que eu acho que ia rolar. Né? Tem um outro fator que eu esqueci também. Que essa é a primeira Série B que a gente joga sem o dinheiro da TV da Série A. Ou seja, além dos adversários serem terríveis, né? A gente tem 4, 5 times que largam como favoritíssimos, você tem sempre 2 ou 3 que aparecem, você tem sempre 3 ou 4 que são aqueles times chatos para você ganhar, e a gente ainda tem esse problema da falta de dinheiro, do fim das cotas de televisão da Série A para os times que caem. Então essa é muito difícil, eu acho que pode ser considerada a mais difícil da história, né? Para todos os times envolvidos, não só para o Botafogo, não. O time que subir merece os parabéns, porque essa Série B de 2021 vai ser muito tensa. Apesar de que aquele quadrangular era encardido, Gabiru. Pô, era muito encardido, e acho que o torcedor lembra bem. Se o Palmeiras não vira um jogo contra o Sport dificílimo, não foi em Recife, foi em outro estádio, naquele 3-0 do Botafogo no Caio Martins, o Botafogo não ia subir, eu acho. Poderia acontecer um milagre de chegar na última rodada e vencer o Palmeiras fora. Era o Palmeiras já de ressaca e tal, mas pô, ia ser uma pressão muito pesada, cara. Ia ser o jogo da taça dos caras. E por sorte não, acho que por competência, né? O Botafogo fez por merecer subir. Diferente do Vasco, a gente esquece que o Vasco em 2016, foi uma vez dessas que o Vasco caiu, acho que foi 16. O Vasco quase não subiu. E tinha um time. Eu posso estar me confundindo com as datas, porque caiu 3 vezes muito perto uma da outra. A primeira ele voltou bem com o Carlos Alberto, a segunda já nem tão bem, a terceira quase não subiu. Teve uma que trouxe o João Santana, né, mas tinha tipo assim, tinha Douglas, tinha Kleber Gladiador. Numa época... Teve um ano assim que eles jogando contra o Ceará, né? A última rodada precisava ganhar, né? Um negócio desse. E foi tenso até o final. Mas só para lembrar essa última rodada que você lembrou de 2003, que é uma boa recordação, o Botafogo acabou tomando de 4-0 do Palmeiras, um jogo que já não valia nada, né? Mas só pra gente também não ficar tão, de repente não subiria se o Palmeiras... Né? No primeiro turno foi 0-0. Lá no Parque Antártica, né? Valendo mesmo, acho que foi na terceira rodada, até falei aqui, a terceira rodada foi 0-0 Botafogo e Palmeiras, um jogo que não passou em lugar nenhum, não teve transmissão de TV aberta, nem de TV fechada, Botafogo e Palmeiras na Série B, a gente teve que assistir pelo radinho, ouvir no radinho, porque o jogo não passou em lugar nenhum, coisas que você, que nasceu no início dos anos 2000, não teve que passar, mas a gente já passou muito na vida. Agora, Gabiru, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que eu perca meu voo para Fortaleza? Acho que pode ser, né? Não. Encerra essa bagaça aí que eu tenho que ir embora. Vambora. Quinta-feira. Vambora. Vou abrir a primeira, hein? 12h40. Hoje é aniversário do Gabiru, gente. E outra coisa, agora eu deixo para vocês aqui. Eu e o Gabiru, a gente já falou, a de 2021 vai ser a mais difícil da história. E eu quero saber a opinião de vocês. Qual foi a Série B? Qual é a Série B? Porque essa ainda não aconteceu, o mais difícil da história. Vai ser essa daí de agora? Foi alguma que já aconteceu? Porque, sem brincadeira, meu irmão, se eu não tivesse chamuscado como eu tô desde ontem, eu estaria muito pessimista. Mas aquele cara com aquele sotaque, aquela já era. Aquela energia, aquele axé, aqueles orixás, ele vai conduzir o Botafogo em um ano de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, um abraço, tem que ir, tô indo embora. Gabiru, despede aí, que senão eu vou perder meu... Se inscreva no canal, hein? Não se esqueça disso, desses negócios. Bater o sininho, essas paradas todas. Vai lá na híbrido, hybrdo.com.br. Se inscreva também no YouTube. Um abraço, fui!